Todas as pesquisas diziam que a gente iria precisar de 132 anos. A gente virou em 18 anos. A nossa presença no ambiente universitário. Eu acho importante nós fazermos essa pergunta sobre racismo numa sociedade que carrega ainda como etiqueta negar a existência do racismo, sendo o que nos lembra Kabengele Munanga, o racismo no Brasil um crime perfeito, porque os que agridem saem como pessoas que não têm nada a ver com isso, e as vítimas do racismo, elas saem esfaceladas e são culpabilizadas pelo racismo. É importante a gente enfrentar uma sociedade que quer hierarquização dos seres humanos por conta do seu pertencimento racial. Nós precisamos afirmar uma posição de que nenhuma pessoa é mais do que a outra. Nenhuma pessoa está acima da outra. Nós atravessamos os anos 90, o Brasil lutando com uma Constituição que em 2018 fez 30 anos e uma Constituição violentamente atacada. Por quê? Porque há um desconforto dessa elite do atraso no Brasil que acredita que ela é melhor do que o povo, que ela é mais humana do que o povo e que ela pode submeter a sua brutalidade para seguir sendo uma espécie de casta acima do povo. Essa exclusão do racismo ela é geracional. Ela ainda afeta pelo fato dos nossos ancestrais terem sido excluídos de um acesso pleno. Eles têm maior dificuldade de que os descendentes pudessem ter condições de simplesmente estudar ou ter acesso a escolas para acessar o mercado de trabalho, ou acesso direto ao mercado de trabalho quando escolarizados. Esse jovem negro, ele tem que trabalhar, por exemplo, durante o dia para poder ter uma renda mínima. E aí ele geralmente vai estudar à noite. É diferente de um jovem que vem de uma família geralmente branca, que teve o privilégio de só estudar. Já tem uma desvantagem. A Eliane Cavaleiro fez uma pesquisa sobre as crianças negras nas creches e ela identificou que desde a creche a criança negra é menos tocada pelos professores do que a criança branca. As professoras penteiam menos, gostam menos de pentear o cabelo da criança negra do que da criança branca, de tocar. Então isso também tem efeito na própria formação da pessoa, que se sente menos querida desde a infância. O ensino superior, particularmente a universidade na história do Brasil, sempre foi pensado em termos elitistas, ou seja, sempre foi vista como um espaço da elite, que a elite é vista como branca. Não é à toa que também a gente demorou muito para ter universidades livres no Brasil. Tem um caso bem conhecido que a Universidade do Brasil, que hoje se chama UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos 60 ela teve um processo que 2 advogados lá do Rio de Janeiro aplicaram a ela, porque o conteúdo do vestibular da então Universidade do Brasil era o mesmo do Colégio Pedro II, que é um colégio de elite desde sempre. Então isso fica bem evidente que nesse colégio também não entravam pessoas negras. Então tem toda uma lógica e ações afirmativas que existiam não eram para a população negra. São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, é uma cidade que vai surgir também a partir de ações afirmativas, de terrenos que são doados para migrantes. Então essas gerações desses descendentes que vieram miseráveis da Europa, que tiveram ações afirmativas, conseguiram avançar. E a população negra não teve acesso a essas ações afirmativas. Inclusive teve impedimentos legais. Quando vai ser promulgada a Lei de Terras, ainda no Império, aqui no Brasil, ela impede o acesso de pessoas negras à terra, ter posse de terra. Então tem toda uma lógica que vem ainda desse impedimento de acesso da pessoa negra, historicamente, geracionalmente, à renda, à formação, que ainda se reflete no ideário das pessoas com relação às pessoas negras, nos efeitos psicossociais do racismo. Desses desempregados ou dos que já desistiram de buscar o trabalho, 68% são negros e negras. Esse é um quadro desesperador para nós. Havia um argumento que nós enfrentamos como um falso argumento. Vocês não estão porque vocês não têm o capital educacional suficiente para alcançar o emprego no Brasil. Com o advento das políticas de ações afirmativas, num espaço de 18 anos, a gente provocou uma virada histórica que, sem políticas de reparação, todas as pesquisas diziam que a gente iria precisar de 132 anos.
a gente virou em 18 anos a nossa presença no ambiente universitário. Para mim, que estava nos anos 90 na graduação e que participei das primeiras pesquisas em 99, levantando qual era a nossa presença nas grandes universidades, no sistema federal do Brasil, nós observarmos ali que em alguns cursos, por exemplo, na UNB, naquele momento não existia uma inserção de pessoa negra. E nós chegamos, em 2 décadas quase, nós viramos esse quadro. Nossos avanços nas ações afirmativas, principalmente no Brasil, mais na área da educação, eu acho ainda muito tímidos, porque eles ainda se restringem muito à reserva de vagas, que é uma das formas de ações afirmativas, né? Que popularmente conhecidas como cotas. E eu acho interessante porque, assim, eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. E quando foi colocado o número 20% de reserva de vaga, assim, foi o número que se chegou por consenso. Porque se a gente for pensar, na verdade, o ideal seria 100% durante algum tempo, né? Já que a ideia é mudar a lógica de acesso das pessoas negras a esse espaço onde elas estavam excluídas. Mais 20% foi o que se chegou pelo consenso, pela discussão dentro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E é curioso porque esse número se mantém em outras legislações. Por que se manteve esse 20%? Porque se tornou um número icônico. Por que não outros valores, né? Outras porcentagens mais altas? Por que não outras formas de ações afirmativas também? Nós lutamos por direito à história e direito à memória, porque é exatamente no direito à memória que a gente vai debater algo fundamental nesse país. Lembrando Muniz Sodré, ao nos trazer que é nessa disputa por um direito à história que a gente vai dizer, opa, quem foi mesmo que desenvolveu este país? Quem foi mesmo que botou esse país de pé ao longo de 4 séculos? E quem é que efetivamente no subemprego, no emprego absolutamente insalubre, quem foi que enfrentou no pós-abolição até aqui para que o Brasil se tornasse o Brasil que ele é hoje, mesmo com toda a situação de violação aos direitos da população negra?